Experiências espirituais, descortinando o trabalhar das trevas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Aqui é a irmã Daiane Sena do Paraná. Estarei compartilhando mais algumas experiências da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Estando eu em oração e terminando uma campanha de jejum, no qual Deus me mostrou várias coisas do mundo espiritual, e especificamente como é o trabalhar das trevas. E agora, estarei compartilhando com vocês apenas o que Deus permitiu contar. Eu me vi andando no meio de um cemitério ao entardecer, mas era um cemitério diferente, não era igual aqui no Brasil, pois esse cemitério era todo gramado e tinha várias lápides brancas. Então percebi que eu estava num cemitério em outro país. Então fui caminhando e ouvi a voz do Senhor Deus que dizia: neste cemitério está enterrada uma grande bruxa. Quando me deparei pelo caminho com o coveiro, e perguntei: Senhor, por acaso você sabe se aqui tem algum túmulo diferente, alguma coisa relacionada com bruxa? E ele disse: minha jovem, tem uma parte do cemitério que eu não gosto de ir, e quase ninguém entra lá, a grama não cresce lá, é um lugar mais antigo do cemitério, está praticamente em ruínas. Então eu disse: como faço para ir lá? E ele então me ensinou como chegar lá. Então fui, pois sabia que essa era a vontade de Deus e que o Senhor Deus queria me mostrar algo. Então fui caminhando o cemitério adentro, e cada vez ficava mais escuro, o sol já estava indo embora e eu comecei a sentir uma grande pressão maligna. E conforme eu ia chegando ao final do cemitério, comecei a ver vários símbolos ocultistas por toda a parte naquele lugar. Então vi um grande portão negro todo enferrujado com símbolos estranhos e vi que após ele que tinha poucas lápides, pareciam que estavam abandonadas, e como o coveiro disse, não havia grama, apenas mato e seco. Então comecei a falar com o Senhor Deus, em pensamento, e perguntar o que eu deveria fazer, e eu passei pelo portão, para entrar naquela parte estranha do cemitério. E comecei a observar os nomes das lápides, mas eu não conseguia ler o idioma que estava escrito. E de repente senti um calafrio, e lá no fundo vi um lápide diferente porque em volta dela a terra era mais escura. Então me aproximei devagar, e a lápide estava em ruínas e não tinha nada escrito nela. Então o Senhor Deus falou comigo: é essa a lápide da grande bruxa? Então me aproximei, e quando eu pisei naquela terra preta, no mesmo instante fui levado para outro lugar. Parecia outro mundo, outra dimensão. E quando eu cheguei lá, eu estava dentro de uma bolha de água, e no mesmo instante a bolha estourou e eu fiquei molhada. E observei que tudo em minha volta estavam de ponta cabeça, era um lugar estranho, muito estranho. E eu avistei de longe uma grande fonte de água, e naquela fonte jorrava água para cima, e em cima da água tinha uma esfera de cristal. E eu entendi pelo Senhor que deveria pegar aquela esfera. Quando percebi que havia um homem próximo a mim, que também queria aquela esfera. Então começamos uma corrida até a fonte. Aquele homem representava o reino das trevas, e eu estava com Deus. Então começamos a corrida, mas porém, nós sabíamos que aquele que tivesse o nível espiritual mais alto, mais elevado, iria ganhar aquela corrida. Pois não se tratava de velocidade, pois estávamos numa dimensão diferente. Então começamos a correr em direção à fonte, e eu consegui, por um pouco consegui chegar em primeiro lugar e pegar aquela esfera, mas quando eu toquei na esfera de cristal, uma bolha de água me envolveu novamente e eu voltei para o cemitério, mas antes, eu consegui olhar para aquele homem que também queria pegar a esfera e vi que ele ficou muito furioso. Pois naquele lugar a comunicação era feita por pensamentos. Então quando voltei, tive a impressão que o tempo lá também era diferente do tempo da Terra. E eu estava com aquela esfera de cristal na mão e estava molhada. Então, rapidamente saí daquele cemitério. Então o Senhor Deus me disse que naquele lugar foi enterrada uma grande bruxa do passado.
e que poucas pessoas conhecem a localização exata do túmulo dela, mas o Senhor Deus me revelou. Daniel 2 verso 22, diz que Deus, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. E o Senhor Deus me levou até lá, e me mostrou também várias coisas que no primeiro momento não entendi. Então voltei. E como já era de madrugada aqui em casa, e então comecei a orar e o Senhor Deus não me falou mais nada sobre aquilo. E o tempo se passou. E eu comecei uma nova campanha de jejum, passado então 30 dias de jejum tive uma nova experiência com o Senhor Deus. E depois dessa experiência, entendi o significado de tudo o que estou contando. Tudo começou numa madrugada depois de orar. Me vi dentro de uma escola, só que esta escola não ficava na cidade, mas num lugar escondido e afastado da população. E eu estava dentro de uma sala de aula, na qual havia jovens na faixa etária de 14 a 17 anos, todos misturados. E os professores daquela escola usavam roupas diferentes, cada professor parecia que vinham de vários lugares do mundo, para trazer os seus conhecimentos. No primeiro momento, não consegui ouvir o que eles estavam ensinando para os alunos. E de repente um professor se aproximou de mim. Parece que ele entendeu que eu não deveria estar ali, e me entregou um papel e no papel estava escrito que eu deveria sair da sala. Pois aquele lugar não pertencia a mim, pois faltava vários documentos necessários para mim poder estar ali. E no papel dizia que deveria ir até a direção da escola. Então levantei e saí da sala, e comecei a andar pelos corredores daquele lugar. E observei que aquela escola não tinha muros nem portão, em nenhum lugar. E era uma escola enorme, então parei, próximo ao refeitório para pedir informação, pois estava perdida naquela grande escola. E assim que cheguei, achei estranho pois na cantina só havia uma mulher preparando as refeições. E eu perguntei, é só você que trabalha na cozinha dessa escola? E ela disse, sim, mas eu não preciso cozinhar, porque as comidas já chegam todas prontas, eu só tenho que organizar esquentar algumas coisas, e eu perguntei onde ficava a sala do diretor, mas ela não sabia. Então decidi voltar para a sala de aula, e quando fui me aproximando, comecei a ouvir o que o professor ensinava. E fiquei perplexa, pois ele estava ensinando tudo sobre o ocultismo, bruxaria, magia negra, simbologia e encantamentos. Então fiquei pelo lado de fora escutando tudo aquilo. Então, decidi me aproximar da janela da sala de aula e olhar para dentro, e quando olhei vi que o professor iria ensinar a história de uma grande bruxa, que morreu há décadas. E observei o nome dessa bruxa escrito bem grande, e o nome era Helena Blavatsky. E observei também que o professor também era uma espécie de guia espiritual que ensinava aqueles jovens a se aprofundar no ocultismo e no reino das trevas. Então percebi naquela sala de aula, uma aluna que estava muito aplicada, ela anotava tudo, tudo mesmo, parecia muito inteligente. Parecia que ela estava empenhada a aprender tudo sobre esta mulher, Helena Blavatsky. Parecia que ela estava se preparando para seguir os seus passos. Então ouvi a voz do Senhor Deus, falando comigo, dizendo: esta é apenas uma das escolas, espalhadas pelo mundo, onde crianças aprendem tudo sobre o ocultismo e tudo sobre o reino das trevas. Os filhos da elite estudam nelas. Conhecimento antigos e proibidos são repassados para as novas gerações. E em cada período de tempo é escolhido um líder espiritual, para conduzir e orientar. Assim como eu, em cada período de tempo escolho e preparo um profeta, para conduzir o meu povo no caminho certo. O reino das trevas, eles copiam e fazem o mesmo. E uma que foi escolhida pelo reino das trevas foi a Helena Blavatsky. Ela foi uma das piores bruxas que já existiu. E como ela teve muito sucesso no que ela praticou e ensinou, eles estão tentando replicar isso novamente, ensinando esses jovens. Então eu paralisei ouvindo tudo aquilo, fiquei triste em saber como o reino das trevas investe muito para ensinar os jovens, e como esses jovens são esforçados para aprender e a praticar o mal. Já o povo de Deus, em sua maioria são um povo preguiçoso que não gostam de orar,
jejuar, nem de ler a Bíblia, e muito menos praticar os mandamentos da Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E então o Senhor Deus disse: agora vou te mostrar como eram feitos os rituais na época da Helena Blavatsky. E no mesmo instante comecei a ver uma floresta, e nesta floresta tinha 7 crianças na faixa de 5 a 7 anos penduradas pelo pescoço por cordas. E eu fiquei olhando para aquelas crianças, que já estavam mortas, daquele terrível jeito, e vi quando um homem se aproximou com uma vasilha redonda e começou a cortar com uma faca as orelhas daquelas crianças penduradas. Então, olhei para o outro lado da floresta e vi outro grupo de crianças presas em troncos de árvores, e então aquele homem novamente veio e se aproximou, e começou a cortar as gargantas daquelas crianças, e com a tigela redonda ele colhia o sangue. Eu fiquei horrorizada com tudo aquilo que estava vendo. E então, aquele homem com um grupo de pessoas, começaram a beber o sangue daquelas crianças e a comer as orelhas também, e davam muitas risadas. E eu não suportei mais olhar, então eu fechei os olhos, e a clamar misericórdia a Deus, e então eu voltei dessa experiência. E o Senhor Deus me disse: esses eram os rituais que Helena Blavatsky realizava. E isso era muito comum na época dela, e aquele túmulo que eu te mostrei, era o túmulo dela. Esta bruxa praticou os piores atos de tortura, tudo isso só para crescer no mundo espiritual. Ela foi um grande instrumento de Satanás. E hoje os filhos das trevas estão querendo replicar os feitos dessa mulher. Avise para a minha igreja, para vigiarem e dobrarem as orações. Porque o reino das trevas vão atacar com força, muita força. E quem não estiver firmado em Cristo, não vai suportar o que está por vir. Irmãos, é chegado o tempo de nós, como Igreja de Cristo, nos prepararmos para a grande batalha que está chegando. Pois o diabo não brinca de ser diabo. Apocalipse 12 verso 12b, diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Jesus está voltando. Renunciei o pecado, a prática do pecado, o adultério, a pornografia, a vaidade, a lascívia e tudo aquilo que desagrada a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Hebreus 12 verso 14b. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E lembre-se, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6 verso 12. Termino fazendo uma oração: Senhor Deus, venha guardar e proteger todos os que ouvem e guardam a sua palavra. Livra eles do laço do passarinheiro, e das setas malignas, e cubra eles com teu precioso sangue, pois o sangue de Jesus tem poder. Poder para libertar, curar e salvar. E os santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.